Às vezes eu me pergunto se o Grupo City é um grupo muito sério mesmo. Já foi atacante tampão, Mingote, goleiro tampão, João Paulo, e agora cogita outro atacante tampão. Dá para querer algo a mais assim? Como vamos competir com os melhores sempre vivendo de improviso? Cadê o salto de 25 para 26? Enfim, janela decepcionante até o momento. Torcer para o treinador extrair o máximo do elenco. Quer começar ou eu começo, Lu? Rapaz, ele começa até com algum tipo de promessa boa em relação ao que ele vem, mas botar na mesma prateleira João Paulo com Mingote, pelo amor de Deus, Temes, não dá, velho. Não dá, nossa, é muito, muito, muito diferente. Primeiro porque João Paulo não veio como tampão. Aconteceu desse tampão, tanto pela recuperação do Ronaldo, quanto pela lesão que o próprio João Paulo teve, mas muito longe de ser tampão, né? Mingote, sim, Mingote para mim é um erro, um tampão, e espero que o Bahia aprenda com isso. Não pode trazer jogador que é uma ferramenta que você já tem no elenco, para fazer volume, para ter mais um jogador no elenco, para ser um risco ali, vamos ver, de repente aqui dá certo, e a gente pode lucrar lá na frente, ou fazer um bom contrato. Não, aí eu acho um erro mesmo. Né? Não gosto de trazer um tampão. E é também muito difícil dizer que o grupo não é um grupo sério, velho. A gente tá vivendo os louros da seriedade do Grupo City, né? Hoje, nosso grupo de WhatsApp, né? Eu estava vendo lá as avaliações e as notícias em relação ao Botafogo. De um texto não pisa no Brasil desde da primeira quinzena de dezembro. Né? O Botafogo possivelmente vai ter um transfer ban até a segunda janela. Né? Possivelmente, barra provavelmente. Sem contar que não pagou quase dívida nenhuma, né? Tá acumulando dívidas, você não sabe para onde para onde vão as novas dívidas, né? Uma série de problemas. Né? Então, assim, o que eles estão fazendo aqui é uma coisa séria, que é o que deveria ser feito. Né? E o que foi prometido, inclusive. Tá? A gente não. Talvez algumas pessoas que não tiveram o interesse de ir atrás das informações quando o contrato de SAF foi estabelecido, ou se foi proposto, inclusive, talvez as pessoas não tenham a noção do que seria feito. Hoje o grupo é um grupo sério, é um grupo que está fazendo. A gente, não por conta disso a gente não vai deixar de criticar os problemas, inclusive a contratação do tampão Mingote, mas dizer que o grupo perguntar para a gente se o grupo é sério mesmo, eu respondo por você, é um grupo sério. É um grupo sério que está fazendo um bom trabalho aqui no Bahia. Tá? O restante das perguntas dele, só para a gente não perder, Leirão. Você Não, ele consegue. fala isso e fala sobre. É que já desceu bastante aqui o chat, só um instante. Ele fala da janela, né? A janela é É. decepcionante. Eu acho que a janela, de fato, ainda falta o 9, era outra peça que é essencial. E tem uma terceira, uma última peça, que seria o goleiro, que hoje a gente tem apenas um goleiro com longo contrato em Salvador. A gente tem um outro goleiro com contrato longo, que é Marcos Felipe, mas que está emprestado, que pode ser que não retorne, né? Ou diria até dificilmente retornará. Ah, mas a gente tem João Paulo como empréstimo, a gente não tem mais um terceiro reserva profissional. Hoje, o segundo reserva, né? O terceiro goleiro do Bahia é Vitor, do Sub-20. Então a gente precisa de um goleiro, e aí, disso aí, o Bahia já foi atrás do mercado de alguns goleiros, mas eu gostaria que fosse o goleiro mais para o projeto. Esse goleiro jovem, com muita capacidade do jogo com a bola nos pés, de articular, de iniciar a articulação das jogadas, né? Mas vamos ver. Então, comentando e me estendendo em relação ao seu comentário, eu discordo muito em relação à seriedade, não exatamente o que você afirmou, mas talvez, se você está se perguntando isso, não tenho certeza, mas eu digo a você, é um grupo sério. E a gente não tem. E aí meu comentário é, acho que a gente não precisa de jogador tampão mais hoje no elenco.
Eu não iria atrás de um jogador tampão no atual estágio que a gente está do projeto, o atual estágio de elenco que a gente tem. Bom, vamos lá. Deixa eu respirar fundo aqui para responder essa pergunta, para poder não parecer grosseiro, para poder não parecer... Enfim. O problema de alguns torcedores, e aí eu não estou dizendo que é o seu caso, Demis, mas boa parte da torcida tira um pensamento como esse, é que a torcida ela não torce para o Sport Clube Bahia, ou uma parte dela. Ela torce para o Sport Clube Contratação. É óbvio que a janela não está completa, e é óbvio que apenas 2 nomes até então não é o suficiente. Isso aí é evidente. Não vou aqui tapar só com a peneira, né? Evidentemente, nós precisamos ainda de um atacante, de um centroavante, nós precisamos de um goleiro no mínimo, né? E aí, claro, a depender de saídas relevantes, a gente teria algumas reposições. Mas assim, velho, não dá para, sinceramente, não dá para questionar. Não consigo entender como é que o torcedor do Bahia, vivendo hoje o que a gente está vivendo e vivendo tudo que a gente viveu lá atrás, questiona a seriedade do Grupo City. O Grupo City foi a única SAF do país que pagou integralmente de entrada as dívidas do clube. A única. Mas não é um grupo sério. O Grupo City, agora, no final do ano passado, anunciou investimento de 300 milhões de reais no centro de treinamento para o futuro do Bahia. Mas não é um grupo sério. Gente, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. Né? Vocês questionarem a seriedade. Não, séria é a SAF do Botafogo, que muita gente queria que fosse a do Bahia, né? Só porque ganhou uma Libertadores e um Brasileiro da maneira que ganhou, sem pagar ninguém. Né? E agora tá aí, ó, penando. Né? O Botafogo foi pro jogo do Carioca essa semana com 8 jogadores no banco porque não tinha jogador. 8 jogadores no banco porque não tinha jogador no elenco para poder completar o grupo. O dono da SAF do Botafogo, como o Luiz Teles falou aí, por exemplo, tá desde a primeira quinzena de dezembro sem pisar no Brasil com medo. Porque sabe que se pisar aqui vai ser cobrado. É medo. Os caras devendo aí mundos e fundos, contratando jogadores sem poder inscrever. Inclusive, especula-se que jogadores que o Botafogo contratou e ainda não conseguiu inscrever podem ser emprestados pelo Botafogo porque não tem como inscrever. E não tem como ficar aqui esperando. Então imagine o buraco que os caras estão. E vocês querem questionar a seriedade do Grupo City, velho? É isso? Velho, assim, pra mim não faz o menor sentido, né, esse comentário, assim, nenhum. Sobre o Mingote, claro que, na minha visão, apesar de ele ter sido um tampão, eu acho que foi num cenário completamente diferente do atual. Completamente. Mingote foi num cenário onde o Bahia tinha acabado de subir da Série B, né? O Bahia era um time que estava descredibilizado, o Bahia era um time que estava ainda sem nenhum tipo de grande investimento. Nós estávamos no começo, no primeiro ano, no ano zero do projeto, né? Então o Bahia estava descredibilizado no mercado, o Bahia não tinha uma imagem que tinha perante o mercado como tem hoje, né? O Bahia não tinha estrutura de staff, de tudo, né? Dentro do mercado que tem hoje. E aí, naquele momento, claro, foi uma contratação ridícula, tá? Enfim, não é uma defesa a contratação de Mingote de maneira nenhuma. Foi uma contratação ridícula, ridícula. Mas foi num contexto muito específico de um clube que estava voltando da Série B, que não tinha dinheiro, que não tinha receita, que estava se reestruturando, né? E precisava de um centroavante ali para poder compor o grupo, né? Então, foi bizarra, mas só num contexto completamente diferente. Você achar que Bahia poderia trazer, por exemplo, um Mingote novamente, não faz o menor sentido. E claro, apesar de João Paulo ter sido um tampão, João Paulo não senta de maneira nenhuma na mesma prateleira que Mingote, velho. João Paulo é outro nível de jogador. Outro nível de jogador, né? Completamente diferente. João Paulo até outro dia era titular absoluto do Santos, velho. Jogando Campeonato Brasileiro, jogando competições internacionais. Não existe a menor comparação entre João Paulo e Vinícius Mingote. A menor comparação, né? Então, assim, eu entendo as críticas em relação à janela, são super válidas. Entendo as críticas em relação a Cadu Santoro, né? São super válidas. Entendo as críticas em relação ao Bahia ainda não ter atacado o mercado de maneira mais efetiva para contratar um centroavante, para contratar um goleiro até então. Entendo 100%. Agora, você questionar a seriedade do Grupo City dentro desse processo, desculpe, irmão, assim, com todo o respeito do mundo, mas me parece desconhecimento do que você está vivendo no Bahia, velho. Desconhecimento da parte administrativa mesmo, galera. Não é desconhecimento do projeto, não. É desconhecimento da parte administrativa. Hoje o Bahia é um clube estruturado, o Bahia é um clube com staff elogiado por todos, né? E quando eu falo staff, são os diretores,
O Bahia hoje tem um diretor de marketing super elogiado, que é o Rafael Soares. O Bahia tem um diretor de base super elogiado, que é o Marcelo Teixeira. O Bahia tem uma diretora de saúde e performance super elogiada, que é a Natália Bittencourt. Ou seja, a gente tem tops em suas profissões, em suas áreas, né? O problema é que vocês pensam em projeto só em campo, bola, contratação. E é claro que a linha final de um projeto é a bola entrar, né? E os títulos virem. Só que simplesmente tem um livro de um senhor que não sei se vocês conhecem, que se chama A Bola Não Entra Por Acaso, que é um livro de um senhor que por acaso é CEO do Grupo City, né, que fala justamente sobre isso. Para que a bola entre, velho, para que a bola entre, para que as coisas aconteçam de maneira positiva, você tem que ter um background estruturado, você tem que ter um background estabelecido. Porque senão vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Botafogo, que chegou lá, conseguiu montar um time que deu liga e aconteceu, e é mérito também da montagem do elenco que os caras fizeram naquele ano, mas depois o Botafogo caiu em desgraça. Tá aí na merda. O Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores com um jogador que ele pagou 120 milhões, quer dizer, que ele se comprometeu a pagar 120 milhões e não pagou. Imagine, velho. Os caras foram campeões do Brasileiro da Libertadores com um jogador que eles não pagaram 120 milhões de reais. Não pagaram até hoje. Então, assim, respeito muito, velho, seu comentário, mas eu não consigo de maneira nenhuma entender como é que o torcedor do Bahia, no caso você, né, nesse aspecto aí, cogita ou pensa, se pergunta se o Grupo City é sério. A SAF, que por vários especialistas no Brasil inteiro, no mundo, talvez seja uma das mais elogiadas pela seriedade do trabalho, pela maneira que administra o clube, né? Por tudo que a gente tem construído dentro e fora de campo, a organização que tem sido feita. Aqui ninguém tem salário atrasado, aqui a gente não tem escândalos, você não vê o Bahia em página policial, você não vê o Bahia. Não, muito pelo contrário, velho. O Bahia hoje é um ambiente de paz, sabe, internamente todo mundo trabalha para tentar sempre ser melhor, mas num ambiente controlado, bem administrado, bem gerido, um ambiente de paz. Materiais de comunicação excelentes, né? Centro de treinamento aprovado e vai começar em breve começando as obras para a gente fortalecer ainda mais o nosso projeto a médio e longo prazo. Projeto de base, Bora Bahia Meu Bairro, projeto de base do Bahia estabelecido, né? Jogadores, a gente não tá perdendo jogadores como a gente perdia anteriormente, a gente tá trazendo jogadores da base que a gente há muito tempo não viu o Bahia fazer. A gente nunca viu o Bahia fazer isso. O Bahia chegar no Corinthians, por exemplo, arrancar um jogador da base dos caras por 14 milhões de reais. Então, assim, são essas pequenas coisas que pro torcedor parece bobagem, mas é isso que vai construir o nosso futuro, pô. É isso que vai construir o nosso futuro. Eu entendo o presente, eu também quero ser campeão, eu quero ser campeão agora. Se o Bahia fosse campeão, irmão, o canal ia voar. Né? Entenda que não tem ninguém que mais quer que o Bahia seja campeão do que nós. A gente não gosta de engajar na desgraça, não. A gente gosta de engajar no triunfo. A gente gosta de engajar no título. A gente gosta de engajar no momento positivo do clube. Então não tem ninguém, de maneira nenhuma, não tem ninguém nesse momento que quer mais ser campeão do que a gente. Não tem ninguém. Agora, querer ser campeão no presente, entender que o processo é um processo a médio e longo prazo, não são coisas conflitantes, não, velho. E de maneira nenhuma, eu me questiono ou me questionarei se o Grupo City tinha um trabalho sério ou não. Tenho outros questionamentos. Eu, por exemplo, me incomodo, né? Como disse aqui o nosso amigo Wesley Lessa, eu me incomodo um pouco com essa questão da dificuldade do Bahia em contratar, por exemplo, um goleiro e um camisa 9 já pelo menos há 2 temporadas. Isso me incomoda. Isso me incomoda e eu critico isso. Isso me incomoda bastante. Incomoda me muito. Incomoda. Com Agora, certeza. Daí a questionar a seriedade do Grupo City, aí, meu amigo, não dá. E aí, assim, ainda vão ter pessoas que concordam com o que Demis falou e que aí vão me chamar agora de passador de pano porque eu falei o óbvio, que é a seriedade que o Grupo City, de alguma maneira, demonstra e trabalha aqui no Bahia. Eu só constatei o óbvio. Só que para algumas pessoas, né, que concordam ou que também se perguntam se o Grupo City é um grupo sério, né, vão agora me chamar de passador de pano porque de alguma maneira eu fiz uma defesa ao Grupo City aqui, só constatando obviedades, né, para o torcedor. Eu vou trazer aqui o comentário de Elias Alves, né, que precisa pelo menos assim tentar utilizar, né, um raciocínio antes de argumentar, né, porque você querer colocar, ele já tinha comentado, mas na verdade para usar a regra do Cruzeiro, a régua do Cruzeiro.
E agora resolveu mudar e falar da régua do Flamengo. Porque ele tomou pau aí no chat, o pessoal deixou na cara dele que ficava muito claro que o Cruzeiro tinha um torcedor, né, bilionário, que tem outros interesses e uma outra maneira de olhar para o futebol, né, para a administração, em relação ao que tem o Bahia ou que tem qualquer outro clube, né, administrado por uma empresa. O Flamengo, meu amigo, que é uma associação, não é uma SAF, é o clube mais rico das Américas. Não tem um clube na América inteira com o poder financeiro que o Flamengo tem. Como é que você quer usar isso de régua? Como é que você quer usar isso de régua? Né? E aí, se você, por acaso, tivesse, né, desde o início, conhecimento do que é o contrato do Bahia com o Grupo City, né, de como foi forjada e do que foi prometido dentro desse contrato, não poderia estar com esse tipo de argumento. Né? Eu acho assim, você pode até dizer, eu preferiria muito ter um outro tipo de SAF que chegasse aqui, despesasse dinheiro e de repente meu clube fosse à falência 2 anos depois, mas que pelo menos as minhas contratações de parar o aeroporto estariam por aqui. Né? O meu jogador mais caro da história do futebol brasileiro seria contratado pelo meu time. Mas não é isso, velho. Né? A gente é uma outra coisa que foi prometida, que está sendo cumprida. Isso que a gente está fazendo aqui não é babar o ovo do City. Então, Leiro acabou de falar de um problema, eu vejo um outro problema que para mim é muito claro também, que eu não sei como é que vai ser o comportamento, inclusive, e essa para mim é a maior dúvida em relação ao City, que é a situação de sports washing, que já aconteceu na Inglaterra, que é também a maneira de administrar, né, que aconteceu na Inglaterra, se valendo ali de acordos comerciais que iam contra o fair play financeiro da Liga. Não sei se aqui o Grupo City vai ter a capacidade de fazer a mesma coisa, mas ao que tudo indica, a organização que está sendo feita aqui é uma organização diferente. Né? Não só jogando nas regras do fair play, mas o que o Bahia aqui tenta fazer, em vez de despejar essa quantidade de dinheiro alta para contratar os grandes jogadores, mas despejar dinheiro aonde vai gerar mais dinheiro no futuro. E aí o Bahia poder mudar de patamar financeiro e chegar menos longe, né, de onde estão Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro. A gente tem que lembrar que o Bahia começou o projeto com uma receita anual de pouco mais de 200 milhões de reais, quando o Flamengo já tinha quase 1 bilhão quando o Bahia começou. Hoje o Flamengo vai ter um 2026 com um orçamento de 2 bilhões de reais. E a gente está lutando para poder chegar perto de 600. Mas assim, num ano muito bom a gente vai chegar perto de 600, se a gente conseguir vender os jogadores dos preços que a gente vender, que já conseguiu um pouco na temporada passada com a venda de Lúcio. Mas assim, é uma discrepância muito grande. E não dá para trazer esses jogadores que simplesmente talvez você queira no time ou não dá para usar, né, o Flamengo ou o Cruzeiro ou o Palmeiras como régua. Tá na capa do GE agora, de manhã. O Flamengo acabou de ter uma proposta recusada pelo West Ham, por Lucas Paquetá, de 40 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 40 milhões de euros, 250 milhões de reais, que é basicamente metade do orçamento do Bahia inteiro pro ano. A proposta do Flamengo para contratar Lucas Paquetá, 40 milhões de euros, é metade do orçamento do ano do Bahia inteiro. Para pagar tudo que você imaginar. Jogador, comissão técnica, estrutura, tudo. O ano do Bahia, a receita do Bahia, gira em torno de 500 milhões na temporada inteira. O Flamengo está oferecendo metade disso, metade da receita do Bahia, para poder contratar um jogador. Isso aqui é só o que vai pagar de transferência. Fora luva e fora salário para Paquetá. Então a gente está falando aqui somente do valor de transferência para tirar Paquetá do West Ham, que não é um clube pequeno na Inglaterra. Não é como se estivesse chegando um clube pequeno lá, sei lá, West Bromwich,
qualquer clube desse aleatório aí da segunda divisão, ou que tá brigando para não cair e trouxesse um jogador de lá, não. É um clube de relevância, de tradição no futebol inglês, o West Ham. 40 milhões de euros. E aí, tem torcedor do Bahia que acha, né, que a gente tem condições, pelo menos financeiramente, de brigar em pé de igualdade e colocar o Flamengo como régua. Não tem, velho. Nosso orçamento é de 500 milhões e o orçamento dos caras é de 2 bilhões. São 4 vezes menos que a gente tem de orçamento do que os caras, né? E quando ele fala da régua do Botafogo, a régua do Botafogo quem traz são vocês. Quando a gente fala do Botafogo aqui, é porque é uma regra trazida por boa parte da torcida do Bahia. Porque falar, mas o Botafogo tá na merda, porra, acordem pra vida. Leiam, busquem se informar, vão lá nas matérias, nos jornais, né? Vão entender o que está acontecendo com os outros clubes de futebol brasileiro. O Botafogo está na merda. O Botafogo teve 8 jogadores do banco de reservas contra agora o Volta Redonda numa rodada de Campeonato Carioca, porque não tinha jogador disponível no elenco para jogar. E a régua do Botafogo, quem traz são vocês, pô. Porque o tempo todo, não, mas porque o Botafogo não sei o quê. Não, mas é porque não sei quem, não sei o quê. Porque vocês que trazem essas réguas. A justificativa é essa. O Botafogo tá em pé de falência, velho. O Botafogo tem pé de falência. Transferban, devendo a Deus e o mundo, né? Imagine, os caras devem ficar se contratando nessa janela porque não tem condições de inscrever o jogador. E os jogadores que já estão aqui podem ser emprestados. Contratou 2, né? Contratou 2 jogadores e não pode inscrever e talvez tenha que dar um jeito de repassar esses jogadores para não ficar no prejuízo. Pois é. Enfim. Então, assim, eu tenho aqui alguns comentários, né? O Augusto colocou. Bom dia, Leiro, você tem muita paciência com esses comentários. Eu já tinha xingado, cada dia admiro mais a postura de vocês. Xingar, a gente nunca vai xingar ninguém aqui, velho. A gente nunca vai xingar nenhum live espectador aqui. E olha que muita gente passou do ponto aqui, viu? Muita gente passou do ponto aqui, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de debater ou de discordar sem ofender, né? Qual é a dificuldade de falar, eu não concordo com você, por isso. Mas não, o cara já começa a frase me chamando de baba-ovo, de não sei o quê. Enfim, é porque é um termo que se banalizou, né? É um termo que se banalizou. Mas o mínimo que eu espero é que vocês me tratem, e tratem Luiz, ou tratem qualquer um aqui em tela, com o mesmo respeito que a gente trata vocês, né? Ontem eu respondi um comentário de maneira mais firme, e claro, eu tenho essa personalidade, eu vou falar sim o que eu penso, e de maneira firme quando for necessário. E aí teve um comentário ontem no café, né? Que ficou lá registrado, depois que o café virou vídeo, teve um comentário. Porque você respondeu de maneira muito firme, muito grosseira e tal. Meu amigo, eu escuto um monte de atrocidade aqui, você fala um monte de coisa, me ofende até pessoalmente. E aí, quando eu respondo de maneira mais firme, vocês são sensíveis, imagine se eu tivesse a sensibilidade de vocês, porque a quantidade de coisa que eu leio aqui, né, em relação a mim, ou minha índole, ou a minha maneira de comunicar, é um absurdo. Só que eu me blindo, né, desse tipo de coisa, porque se eu for ficar respondendo um por um em relação a isso aqui, a gente não tem live, porra. Então, infelizmente, é uma situação que termina acontecendo quando a gente se expõe, né? E eu não tenho medo de me expor. Eu não tenho medo de falar o que eu penso, né? E quem quiser hatear, quem quiser falar o que quiser falar aí, né, até determinado ponto, vai falar. Agora, eu continuarei com a minha convicção, continuarei com os meus pensamentos, né, com o que eu acredito, com o que eu estudo acima de tudo, porque o que eu falo aqui não é da boca para fora, não. Né? Modéstia à parte, o que eu falo aqui é baseado em pesquisa, em estudo, né? É porque vocês só veem o que está em tela. Vocês aqui só veem quando a gente está ao vivo. Vocês só veem aqui as 2 horas de live. Só que vocês não veem o que eu faço no restante do meu dia, não, porra. Às vezes eu passo 2, 3, 4 horas pegando o jogo do Bahia passado para poder estudar como é que o Bahia jogou. Então, quando eu falo que o Bahia jogou assim, 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 não é porque eu acho que o Bahia jogou, não. É porque eu parei para poder estudar e ver como é que faz. Né? Então, assim, modéstia à parte, como profissional, eu tenho muita convicção no meu trabalho. E não vai ser meia dúzia de torcedor aqui, ou falso torcedor, né? Porque tem alguns aqui que eu sei que não são torcedores do Bahia, mas que usam do espaço para poder, de alguma maneira, né, tentar descredibilizar, hatear, coisa normal de internet que acontece, né? Que tem. A gente sabe como é que funciona. Eu não vou, de maneira nenhuma, deixar que alguém tente manchar ou tente descredibilizar meu trabalho, né? Eu tô nessa há mais de 10 anos, meu amigo. O Luiz Teles aí tá nessa há mais de 30. Então eu não vou deixar que, de maneira nenhuma, vocês tentem afetar a gente dessa maneira, tá? Enfim, o Luiz Teles tem muito superchat aqui. Não chega a 30.
Beleza, eu só quero ler um comentário aqui para Fica à resumir, que eu acho vontade. que foi um comentário bastante. Foi aqui de Marco Antônio Souza, Santos Souza, né? Eu, assim, em resumo, ler e Teles. Se o City não fizer grandes aportes, sempre seremos um time de meio de tabela e, no máximo, estar no G6 do Campeonato Brasileiro, crescimento tímido para o futebol brasileiro. Velho, não é isso que a gente está dizendo aqui. É uma coisa muito importante, né? Que é a situação de médio e longo prazo do projeto. Onde é que ele se baseia? E vamos explicar de novo. Muita gente não entende e acha que é um conformismo estar ou chegar onde chegamos, né? O projeto se baseia em aumentar a receita do Bahia da onde é possível, porque o Bahia não vai conseguir o mesmo tamanho de receita de televisão ou comerciais, né, regulares, do que consegue Flamengo e Palmeiras. Não vai conseguir, né? Sequer de bilheteria também não vai conseguir. É muito diferente, né? Da onde o Bahia pode. Onde é que o Bahia pode, de fato, confrontar esses clubes? Na venda de jogadores.